Meus irmãos, nós estamos com o mês de setembro falando sobre esse tema, né? Falando sobre o tema desenvolvendo, prosseguindo, ocupando e fortalecendo nossa caminhada com alegria. E aí o texto básico, né, está em Filipenses, capítulo 3, verso 1. E eu quero destacar aqui, nessa noite nós vamos ter o pastor Tiago pregando aqui. E ele vai estar trazendo a mensagem baseada no tema, que vai estar prosseguindo, né? Eu quero salientar aos irmãos o seguinte: é aniversário da igreja, convide seu vizinho, seu amigo, para estar aqui presente, comemorando mais um ano, 19 anos, na verdade, né? Então, nós precisamos ter a presença de pessoas. E hoje, nós vamos fazer uma reflexão, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é nada mais que recomendação. Quando você abre aí a carta aos Filipenses, Paulo está fazendo recomendações, recomendando a igreja de Filipe. E vamos abrir aí no capítulo de número 4. Vamos ler até o verso 9. Capítulo de número 4, até o verso 9. Capítulo 4, verso 9, que vai dizer o seguinte: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor amado. Oro e oro também assim, que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham muito no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, isso pensai. E que também aprendeste e recebeste e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz seja convosco. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus, a gente sempre tem que dar graças a Deus pela palavra, porque ela é dirigida para nós. Aqui está falando, como eu disse, Paulo, a igreja de Filipe, está trazendo algumas recomendações. Eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto. A primeira coisa que ele destaca para a igreja de Filipe, e está, nesse momento, recomendando a você, Igreja Batista Sião, é que permaneçam firmes no Senhor. Essa é a primeira recomendação. Já que nós somos cidadãos dos céus, nós devemos ter coragem na terra e sermos firmes.
Porque eu sempre digo que os nossos pés precisam estar sempre firmados, mas os nossos pensamentos precisam estar voltados para o céu, porque é do alto que virá o nosso socorro. Isso não tem a menor dúvida. Então, Paulo está fazendo exatamente isso. Está trazendo aqui que a gente pense a respeito de quem nós somos. Nós somos igreja firmada no Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. E ele faz essa recomendação para que a gente pense que nessa caminhada a igreja de Filipe estava enfrentando situações ou perigos extremos, tanto externamente como internamente. Falsos mestres atacavam aquela igreja. Não é diferente hoje. Às vezes nós ligamos o nosso aparelho de TV e assistimos muitos pregadores, muitos mestres, mas nós precisamos tomar cuidado com esses mestres. Porque muitas vezes nós conhecemos de palco, muito bem vestido, muito bem falante, mas nós não conhecemos realmente, verdadeiramente como eles são. Porque às vezes estão trajando uma pele de cordeiro, mas são raposas ferozes. E isso eu estou trazendo aqui porque é interessante que aquela igreja estava enfrentando problemas dessa forma, desse nível. Ataques de fora, ataques à doutrina, ataques à igreja. Mas essa igreja também estava sofrendo problemas internos. Estava enfrentando um problema de desarmonia. Desarmonia relacional. Problema de relacionamento interno. Se não bastasse os problemas externos, estava acontecendo também problemas internos. Paulo, então, mostra que, diante da heresia e da desarmonia e dos problemas internos, dos problemas doutrinários e de problemas de relacionamento, Paulo revela que a igreja precisa estar firme no Senhor. O que é isso? Nada mais nada menos que o seguinte: eu estou divergindo do bingo. Mas não esqueça que vocês estão trabalhando para o mesmo reino. E aqui ele está trazendo esta questão para que a igreja permanecesse firme. E essa palavra de permanecer firme é uma palavra militar. Lá no original é uma palavra militar, usada para um soldado que deveria estar à frente da batalha, com toda a força, com toda a garra, com todo o ímpeto, diante do inimigo que queria superá-lo. E apesar desses inimigos, o soldado permanecia firme, de pé, no combate. A igreja deveria pensar. É dessa maneira que a Igreja Batista Sião precisa permanecer. Firme, fiel no Senhor. Não abandonando a verdade. E não podemos abandonar nossas trincheiras. Volto novamente com esta palavra militar. Sejam os ataques externos e os ataques internos. E Paulo está alertando a igreja. Está chamando a atenção a isso. Mas ele fala também que precisava haver harmonia no relacionamento. E aqui no verso 2 e 3 ele não exige. Ele aconselha, ele levanta um roubo, ou seja, ele clama. Paulo está sendo estratégico, pedindo essas coisas aos irmãos, para que se esforcem, principalmente aqueles que ocupavam a posição de liderança na igreja. Precisavam se esforçar.
Mas havia irmãos que estavam em desacordo. Eles não deixaram de trabalhar. Não deixaram de trabalhar. Mas um puxava para a direita, outro puxava para a esquerda. Um dia dizia, eu vou fazer. Disse, se for você que vai fazer, eu não faço. Vamos marcar a reunião do dia do membro. Quem foi que marcou? Foi Eleonar. Eleonar marcou, eu não vou. Isso está acontecendo na igreja. E isso eu estou trazendo aqui, que a gente não pode deixar de trabalhar, um puxando para um lado e puxando para o outro. E havia duas irmãs nessa igreja, servindo ao mesmo Deus, trabalhando na mesma igreja, para o mesmo Senhor, defendendo a mesma causa, mas em desacordo. E é isso que Paulo está dizendo, chamando a atenção. Agora eu quero trazer aqui algo interessante. Olha só, Evódia. Sabe o que esse nome quer dizer? Doce fragrância. E Sintique quer dizer o quê? Boa sorte. Boa sorte. Apesar de ter esses nomes, elas parecem que esqueceram a origem dos nomes dela. Elas andavam em desacordo, tanto com a procedência do nome dela, como o evangelho que elas pregavam, que elas viviam. Olha que doideira. O nome dizendo uma coisa e elas fazendo outra. Doce fragrância. A outra, que era boa sorte. Trabalhando na mesma igreja, trabalhando com o mesmo Senhor, com esses nomes, e andava em pé. Esse comportamento coloca o risco, a unidade da igreja. E Paulo pede. Paulo, inclusive, ora. Mas aí, ele vai agora combater outra coisa, porque toda essa desavença traz tristeza. E esta palavra que Paulo vai fazer exatamente à igreja, no verso 4, diz o seguinte: alegrai-vos. É uma ordenança imperativa, porque o povo de Deus, por ser alegre, está em desobediência. É isso que ele está dizendo. Se vocês não estão se alegrando, vocês não estão desobedecendo. Alegre-se sempre. É isso que o Senhor está dizendo. Eu não vou dizer para você, eu estou com problema, se alegre com problema. Não é isso. Eu estou dizendo, e Paulo está reforçando isso, que apesar do problema, eu sei que eu posso me alegrar no Senhor. Não é do problema, mas no Senhor, que é maior do que o problema. Porque Deus, no seu tempo, Ele vai trazer uma solução. E Ele vai trazer o verso 6 em diante. E aí eu quero que vocês entendam isso. O verso 6 vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo ora, se você verificar no verso 5, seja a vossa iniquidade, todos os homens. Do que isso? Sua família, conhecida por todos os homens. E aí ele vai perto está o Senhor. E ele começa, no verso 6, a fazer uma oração. Não vos inquieteis. Né? Não se tornem pessoas inquietas por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam todas elas conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Hoje, meus irmãos, nos dias atuais, desse século, nós temos sido assediados por uma coisa chamada ansiedade. Ansiedade. E ansiedade não escolhe idade.
A ansiedade vem. Crianças, adultos, moços, velhos. A ansiedade vem. E isso Paulo está trazendo exatamente que o que a ansiedade traz para o ser humano. Tristeza, taquicardia, o coração começa a ficar acelerado, pessoas perdem o apetite, outras comem exacerbadamente, enfim. Ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado sobre coisas e as pessoas e as circunstâncias. É um pensamento errado. A gente fica pensando em algo que ainda nem aconteceu ainda. Mas a gente fica perdendo noite por causa dessas coisas, não é? E a pergunta é, eu queria questionar o senhor. Muitas vezes são relacionamentos quebrados. São situações mal resolvidas e que a gente perde a paz por causa disso. E hoje, no José fazendo algo, quem é que ele fica ansioso por falta de dinheiro? Pagar as contas? Tem que pagar as contas. As contas não esperam, não, as contas vencem e elas precisam ser pagas. Pessoas que estão desempregadas, como é que ficam? O coração ansioso. E aí, então, esse quadro que nós estamos vendo aí é um quadro que tem que atacar pessoas. E aí, Paulo está exatamente dizendo: não fiquem ansiosos por falta disso ou falta daquilo, porque você vai ficar sendo todos os dias estrangulado. E ele dá aqui uma receita: olha, Deus, o que depender de nós, nós vamos fazer. E eu falei aqui no domingo passado: se é para marchar, vamos marchar. Se é para ficar parado, vamos ficar parado. Mas nós precisamos conseguir, não precisamos ficar preocupados. Por quê? Porque Deus está dizendo marcha, então vamos marchar. Nós não vamos esquecer jamais o que Deus fez na nossa vida. Se é preciso movimento, nós vamos nos movimentar. Se depender de mim, vai acontecer. Porque o que depende do Senhor, o Senhor vai fazer. E eu expliquei aqui, e às vezes você está no caminho não obstruído. Continue caminhando. Porque Deus vai abrir o caminho. Abrir o caminho não é com você, não, é com Deus. E você precisa simplesmente continuar caminhando, prosseguindo. Por isso que eu falei. E hoje eu estou falando aqui sobre ocupando. Ocupando o quê? Ocupando a nossa mente. E é interessante que no verso 7 ele vai dizer: e a paz de Deus. Depois de fazer a sua oração, ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Guardará a mente e o coração. Meus irmãos, esse texto nos traz aqui a mente em questão. Sua mente precisa estar em paz. E a pergunta é: sua mente está em paz? Porque às vezes nós estamos aguardando paz através de um acordo político, de uma organização filantrópica ou de uma agência internacional. Não, a paz é do Senhor. E a paz que o Senhor nos dá é fora daquilo que a gente possa imaginar. É a paz que excede todo o entendimento. Ela vai além da compreensão humana. A paz de Deus excede todo o entendimento. Entendimento quer dizer o que você raciocina na lógica. Significa que muitas vezes as pessoas estão passando por problemas. Ela não está simplesmente anestesiada, mas ela está dizendo: eu sei em quem eu creio. Eu conto para vocês, eu estava no internado de São Rafael e eu recebi a visita de uma senhora que estava com câncer há bastante tempo. E ela é uma pessoa que chegava com alegria.
Ele disse, Senhor, que coisa. Não é uma pessoa com câncer. E se a gente lembrar aqui de um membro dessa igreja chamado Gilberto, ele estava com câncer. Mas ele estava sempre sorrindo. Eu digo isso porque os familiares sempre contavam com ele. E ele dizia exatamente dar confiança dele no Senhor. Ele sabia que os dias estavam sendo remediados. Mas a alegria que ele tinha no coração era incompreensível. É a paz que vem e que excede todo o entendimento. Ele disse a palavra. Essa palavra que ele está usando aqui, não estáis inquietos por coisa alguma, e ele vai, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará. Mais uma vez, uma palavra militar. Mais uma vez. Guardará é uma palavra militar, meus irmãos. O que Paulo está dizendo é que Deus colocará guardas de prontidão diante de você. Sentinelas, montando guarda dia e noite ao redor da sua mente e do seu coração. É isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está nos ensinando que Deus guardará a nossa mente e o nosso coração. Um sentinela. E ele fala aqui sobre pensamento. Pensamento é uma área estratégica. O verso 8 vai dizer: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A grande batalha da vida é ganha ou perdida na área da mente. Você é o que você pensa. Se você pensa que é um derrotado, você vai ser um derrotado a vida toda. Se você pensa que é vitorioso, você vai continuar lutando. Se você coloca na sua memória, é interessante que Paulo está dizendo, olha, você é um computador, tá? Mas não existia computador naquela época. Mas o computador é a nossa mente. Aqui está o melhor computador do mundo. E você armazena coisas. Quem conhece computador, você sabe que não existe um computador que consiga armazenar aí, só com muita memória, 46 anos, 66 anos, 70 anos de memória. Depois vai esquecendo. Se esquece das coisas recentes e lembra das coisas muitos anos atrás. De muitos anos atrás mesmo. Então, o que ele está dizendo é que esse é o arquivo que nós temos. Ele está dizendo que nesse arquivo, que a sua mente coloque coisas boas. Coloque coisas boas. Coloque coisas boas. Arquive coisas boas. Porque um dia você vai abrir essa mente. E o que você vai remover dela? Pense em alguém que só joga coisa ruim na mente. Tem gente que é assim, né? Só pensa em coisa ruim. Desde os pensamentos impuros, nocivos, velhas tragédias, mágoas, ressentimentos, colocado tudo na mente. Aí você vê o seguinte, quando essa pessoa abre a boca, do que é que sai dessa boca? Por quê? Porque a mente está cheia de espinhos, coisas ruins, e não coisas boas. E não se pode colher figos de espinheiros. Não consegue se colher, não se colhe. Frutos bons não dá em frutas más.
Não tem condição de ser vitorioso se você não pensa em coisas elevadas e positivas. O que você tem colocado na sua mente? O que é que você tem colocado nos seus sentidos? E, finalmente, no verso 9, não basta saber, não basta conhecer. Eu sempre digo aqui, não adianta vir para a escola bíblica dominical se a gente não sair daqui com aprendizado para a nossa vida. Não adianta. Não adianta de vir para o culto à noite e sair daqui sem ter aprendido alguma coisa, sem levar pelo menos um trechozinho da mensagem para a nossa vida. E é isso que Paulo está falando. É o seguinte, olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não adianta nada, não basta saber, não adianta conhecer, é preciso praticar. É isso que ele está dizendo. Em outras palavras, tem a vida vitoriosa em Cristo Jesus. Se você crê que Cristo lhe salvou, Cristo lhe dá a vitória. E isso não passa só pelo conhecimento, não, passa pela prática. Não adianta você estar aprendendo tudo da Bíblia de trás para frente. E tem gente que é expert, mas a mente dela é uma mente muito doente. De ódio, de ressentimento, de coisas que não edificam. E Paulo está falando isso por isso. Por isso que ele vai dizer, olha, se existe alguma coisa boa nisso, pensai, praticai. Não fica apenas com o teórico, não fica apenas com os estudos. Os estudos da doutrina. Ou de um determinado assunto. Não porque eu sou muito bom nisso. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, e aqui eu quero convidar vocês a ir até Lamentações. Lamentações. Nós vamos ver aí, capítulo número 3. Quem lê esse capítulo, e eu só vou me deter aqui a alguns versículos, mas vocês podem ler aí, vejam como começa. Eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Jeremias aqui está falando de Deus, tá? Ele estava tão acabrunhado que achava que tudo que estava acontecendo de errado vinha de Deus. Ele me impediu e me fez andar na escuridão e não na luz. Mas aí, meus irmãos, leiam depois todo o capítulo. Eu vou para o 19. Porque no 19 ele vai dizer o seguinte: lembro-me da minha aflição. Ninguém é doido, ninguém é maluco, gente. Eu me lembro. Porque no dia que eu esquecer, eu estou com Alzheimer. Eu me lembro do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. É isso que ele está dizendo. Lembro bem disso tudo e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, contudo, o que é que ele diz aí no 21? Lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu não esqueço nada disso, mas lembro-me também que, apesar de tudo isso, eu não vou perder a esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Em outras versões, as suas misericórdias duram para sempre. É isso que a palavra de Deus vai dizer para você nessa manhã. E ainda mais no dia 23. Porque amanhã é outro dia, depois da manhã é outro, com certeza. Para o mês será outro dia. Ele diz, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Que vai se renovando todos os dias.
E no 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Que Deus nessa manhã nos faça lembrar da palavra dele e tomarmos cuidados com aquilo que nós estamos colocando na nossa mente. E que o Deus de paz seja convosco. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor acrescente cada vez mais em nós, porção dobrada do teu Santo Espírito, a fim de que nós possamos aprender a continuar confiando em ti. Que o nosso coração jamais perca a esperança e que a nossa mente jamais possa desistir de pensar naquilo que nos traz esperança. Senhor Deus e Pai, leva-nos para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém. À noite, meus irmãos, convidem pessoas para estar participando aqui do culto.